Olá, meus queridos, saudação de paz, Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Vejailson Silva Oficial. Todas as noites, às 11 horas, né? Mais conhecido como 23 horas, nós estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E você não pode ficar sem ter acesso, né, aos nossos vídeos. Para isso é muito importante você entrar aí agora no nosso canal do YouTube, Vejailson Silva Oficial, e fazer o que? Se inscrever e apertar as notificações, para que todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você ter aí acesso de primeira mão, tá bom? Queridos, eu já tinha gravado esse vídeo que eu vou gravar agora, ontem, né? Falando sobre os apóstolos, né? E a quarentena. Só que na edição do vídeo que eu fiz, acabei colocando um fundo musical da qual tinha direitos autorais. Então, eu não queria colocar, né, nenhum fundo musical que tenha direitos autorais, porque sempre vem aquela mensagenzinha, né, pra gente, até uma mensaginha chata do YouTube. Então, vou ter muita cautela agora quando for colocar um fundo musical, para que eu não possa estar perdendo os vídeos aí. Certo que não penaliza o nosso canal do YouTube, mas é bom você usar conteúdo próprio seu, para que você não esteja sendo aí penalizado, né, pelas leis do YouTube. Então hoje, neste momento agora, eu vou gravar rapidamente aqui um vídeo falando sobre o assunto que abordamos ontem, né, que foi os apóstolos e a quarentena, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler, para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do versículo 4, tá certo? Eu vou tomar como base Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois nós vamos ler Atos capítulo 2, e o tema da qual nós abordamos, que é os apóstolos e a quarentena, tomando base do capítulo 1 ao capítulo 2. Claro que são circunstâncias totalmente diferentes, mas que cabe e se encaixou muito bem nesse tema que nós abordamos aí. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 4 em diante, ou adiante, né? Melhor falando. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, melhor falando, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimamente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Versículo 15, para concretizarmos a leitura. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora,
a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse, olha aqui para mim. Quando eu coloquei esse tema, os apóstolos e a quarentena, perceba que no capítulo 1, como lemos, e no versículo de número 4, antes de Jesus ele ser elevado aos céus, antes de Jesus ser retirado dessa terra, né, para adentrar a glória celestial, Jesus pediu para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles, fique em Jerusalém. Por quê? Nós sabemos claramente que após a ressurreição de Cristo Jesus, existiu muitas dúvidas na época, né? Muitos estudiosos, principalmente os judeus, muitos judeus não acreditaram que Jesus havia ressuscitado e que alguém tinha roubado o seu corpo do sepulcro, mas na verdade a Bíblia deixa com clareza a ressurreição de Cristo Jesus, e da qual nós vemos aqui Jesus aparecendo tanto para os seus discípulos como para outras pessoas, como os 2 discípulos no caminho de Emaú, entre outras aparições que Jesus, durante os seus 40 dias que permeou a terra ainda após a sua ressurreição. Mas Jesus pede para que os discípulos, antes de subir aos céus, né, ser tomado aos céus, pediu para que eles, orientou, né, determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém. E assim os discípulos fizeram. Que foi que aconteceu? Após Jesus ele ser elevado aos céus, os discípulos começaram a olhar para Jesus. Eles sendo subiram, de repente a nuvem o cobriu. E após eles não mais estarem identificando, vendo Cristo, 2 varões, que nada mais nada menos do que 2 anjos, se puseram ao lado dos discípulos e disseram, ó, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Perceba a expressão, esse mesmo Jesus, não é outro. Porque hoje nós sabemos que existem muitas pessoas se passando, né, a querer ser o Cristo. E isso Jesus deixou claro, né, a respeito dos sinais, né, dos princípios, né, das dores, da qual muitos viriam em seu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Então, os anjos que ali estavam ao lado dos discípulos, 2 varões de branco, falou que esse mesmo Jesus que está subindo, ele há de descer. Então perceba comigo, querido, que no capítulo de número 1, no versículo de número 4, nós vamos identificar Jesus ordenando, porque eles estavam aonde? Qual era o monte que Jesus estava? Vamos observar aqui para você entender melhor qual era o monte que ele estava, né, e da qual Jesus pediu para que eles voltassem daquele monte e fossem para Jerusalém. Está no versículo de número 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Perceba que este monte, né, era o monte das Oliveiras, e a distância deste monte para voltar a Jerusalém, da qual foi ordenado por Jesus no versículo 4 que eles voltassem, era na distância de um sábado. E o que me chama a atenção é que os discípulos obedeceram. O que me chama a atenção é que a ordem de Jesus, a ordenância de Cristo, foi que eles não se ausentassem de Jerusalém. Dentro das entrelinhas, isso não deixa de ser uma quarentela, né? Ou seja, quarentena, né? Eu tenho expressão às vezes de usar quarentela, mas não é quarentela, é quarentena, né? E aqui mesmo perto onde a gente mora, houve cidades aí que foram fechadas diante dessa pandemia que estamos passando hoje, né, do coronavírus. Então o que acontece? Muitos não podiam sair e nem sequer entrar da cidade. Então dentro das entrelinhas isso também não deixa de ser uma quarentena. Porém, sabemos que o assunto aqui é totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje. Isso aqui se tratava de um pedido de Jesus para que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque havia uma promessa a ser cumprida na vida dos discípulos. Mas para essa promessa se cumprir, eles tinham que obedecer a ordem que Jesus estabeleceu para eles. E assim eles fizeram. Voltaram do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém.
Mas o que me chama a atenção é que mesmo na circunstância da qual eles estavam vivendo, né, nos dias presentes, eles escutavam os comentários, eles escutavam a respeito que muitos estavam dizendo que Cristo não tinha ressuscitado, que desacreditaram, né, da ressurreição de Cristo Jesus. Mas o que me chama a atenção é que eles poderiam sim sair afora e dizer, não, ele ressuscitou porque eu vi ele ressuscitado, ele falou conosco, até nós vimos ele ser elevado aos céus, e ele pediu para que nós ficássemos em Jerusalém, porque é uma promessa que vai se cumprir, que é a descida do Espírito Santo sobre nós. Eles poderiam sair e divulgar isso, mas não era o tempo, não era o momento, porque eles precisavam desse revestimento de poder. Perceba que a partir do revestimento de poder se cumpriu o versículo de número 8, porque Jesus deixou claro para os discípulos, perceba, que era necessário que eles ficassem em Jerusalém, porque havia uma promessa do revestimento de poder, a descida do Espírito Santo sobre ele. E qual era o sentido primordial desse revestimento de poder? Para acontecer o que está no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunha. O primeiro ponto, perceba o porquê que eles não saíram nas ruas de Jerusalém antes de receber o revestimento de poder. Porque eles só poderiam testemunhar após o revestimento de poder. O versículo 4, Jesus determina que eles ficassem em Jerusalém. Não disse para ele, vá anunciar, vá dizer que eu ressuscitei, vá mostrar a todos o que eu fiz, vá anunciar as minhas aparições durante os 40 dias que eu convivi com vocês aqui após minha ressurreição. Não, Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém. E o que me chama a atenção é que eles obedeceram, porque o segredo de nós obtermos da parte de Deus as promessas é a obediência. Nós temos que obedecer às ordens de Jesus. Nós temos que obedecer o que Jesus nos manda fazer. Então, eles obedeceram. Por quê? Porque após o cumprimento, eles seriam o quê? Testemunhas. Aí vem agora, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas para eles serem testemunha em Jerusalém, né, em toda a Judeia, em Samaria e os confins da terra, eles tinham que primeiro ficar em Jerusalém, em quarentena, em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Tem muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas não tem o conhecimento desse revestimento de poder. É por isso que muitas pessoas e até muitas igrejas, elas não recebem de Deus o sobrenatural. Elas não têm aquela visão espiritual de como alcançar as vidas. A gente não vê milagres acontecer em muitas igrejas, a manifestação do Espírito Santo, batismo com o Espírito. Por quê? Até porque esses sinais seguirão aos que crerem. Então, se você não crer, você só vai ficar simplesmente, como o apóstolo Paulo disse, na letra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje. Então, perceba, era necessário ficar em Jerusalém. Agora observe, vamos ler mais um pouquinho o versículo de número 9. E quando dizia isto, entende? Isso é Jesus falando. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então, quando Jesus estava dando as ordenâncias para os discípulos, ele foi elevado aos céus, diante dos olhos dos discípulos, e uma nuvem o cobriu, o recebeu. Versículo de número 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, embaixo, tá certo? Junto deles, aonde que os discípulos estavam? Embaixo, olhando para cima. Então,
Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, quem? Jesus. Eis que junto deles, aonde? Em terra, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém. Aí eles obedeceram. No versículo 12, como já lemos aqui, que Jesus disse no versículo de número 4, que eles não se ausentassem de Jerusalém. Então do Monte das Oliveiras, eles voltam para Jerusalém, o lugar da promessa. Jerusalém significa casa de pão. Olhe bem para mim. O versículo de número 13 diz assim: e entrando subiram ao cenáculo. Olhe, após saírem do Monte das Oliveiras, entraram na cidade e agora entrando na cidade, melhor falando, perdão, e subiram ao cenáculo. O que é cenáculo? O que significa cenáculo? Casa. Então agora se confirma o tema que eu abordei aí, os apóstolos e a quarentena, porque eles agora vão estar dentro de um cenáculo, dentro de uma casa, entre 4 paredes. Por que cenáculo é casa? Até no texto, além do significado de cenáculo ser casa, né, em alguns dicionários, a Bíblia vai mostrar com clareza, na continuidade do versículo, que diz assim: onde habitavam, só habita em casa. Então, habitava quem? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Então eles habitavam, era uma habitação. Cenáculo é uma casa aonde eles habitavam. E o que foi que eles fizeram neste momento aí? Certo que, assim como nos dias atuais, porque hoje nós vivemos na época da tecnologia, não era a época da qual os apóstolos viveram, né? Ainda não tinha tanta tecnologia como existe hoje. Mas é bem verdade que eles ouviam as notícias dizer, né? Que Jesus, o comentário é que ele tinha ressuscitado, mas eles viam o povo dizendo que isso é apenas um conto, né? Não foi real. E eles poderiam estar dando ouvido aos comentários lá de fora, mas não. Mesmo em quarentena, o que foi que eles fizeram? Versículo de número 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração. Eles não ficaram preocupados com os comentários de lá de fora. É isso que eu quero convocar você, para desligar um pouco a sua TV, para desligar um pouco esse rádio que traz tantas notícias ruins. Querido, em vez disso, vamos tomar o exemplo dos discípulos. Porque tem muitas pessoas que passam 24 horas ouvindo essas informações errôneas, principalmente dessa Globo lixo. E o que acontece? Fica todo mundo amedrontado. Eles não ficaram amedrontados com os comentários da época, mas eles se uniram unanimemente, melhor falando, em oração. Eles estavam em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Percebe? Estavam em quarentena, mas estavam em oração, esperando a promessa da qual Jesus disse que iria acontecer. E quantas pessoas tinham dentro dessa casa? Quantas pessoas tinham dentro desse cenáculo? Está no versículo de número 15. Querido, eu estou lendo Bíblia para você. Eu não estou lendo aqui historinha de carochinho, nem tampouco livrinho de ninguém, nem mentalidade, nem interpretação falsa de alguém. Não, eu estou lendo a Bíblia, porque nada melhor do que mostrarmos tudo na Bíblia. E não pegar um versículo e querer que a ideia nossa, o versículo interprete a nossa ideia. É por isso que hoje existem muitas seitas e heresias. Porque as pessoas têm uma mentalidade, têm uma ideia da Bíblia e quer que a Bíblia interprete, melhor falando, as suas ideias. E é isto que eu já coloquei aí no nosso canal do YouTube. Tem um vídeo aí, como interpretar a Bíblia. Seria bom você estar aí assistindo, porque a Bíblia por si, ela se interpreta. Então, contra a verdade, não há argumentações.
Então, tinha aproximadamente, como diz o texto aqui, aproximadamente era quase 120 pessoas dentro desse cenáculo. Está no versículo 15 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse, então, existia provavelmente 120 pessoas dentro do cenáculo, naquela casa. Agora o que eles estavam fazendo? Orando, esperando a promessa. E quantos dias durou essa quarentena? Eu posso afirmar categoricamente para vocês que foram 50 dias. Por que eu digo isso? Porque no capítulo de número 2 há o cumprimento da promessa que Jesus fez para com os discípulos no versículo 4 de Atos dos Apóstolos do capítulo 1, que agora mostra a descida do Espírito Santo no capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste. Pentecoste significa 50. Então eles estavam 50 dias em comunhão ali, em oração, buscando a promessa da qual Jesus prometeu. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Toda a casa em que estavam assentados. Perceba que a Bíblia, nós lemos aqui com clareza, né, no capítulo 1, que eles foram para onde? Para o cenáculo, né? Isso está no versículo, se nós lermos aqui, no versículo de número 13, e entrando subiram ao cenáculo. E o próprio texto, a própria Bíblia por si se interpreta e mostra no capítulo de número 2 que este cenáculo é uma casa realmente, né? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então perceba, eles foram ali batizados com o Espírito Santo e com fogo, e começaram a falar em línguas desconhecidas. Certo que aqui nós sabemos, né, tem até vídeos aí nossos falando sobre este momento aqui, né, da grossolária, né? Então você depois pesquisa aí no nosso canal do YouTube, né, um vídeo nosso falando sobre o acontecimento de Atos capítulo 2, sobre línguas estranhas, tá bom? Mas não é sobre esse tema que estamos falando aqui. E após este momento, o que foi que Pedro, né, fez? Estar aqui no versículo de número 14, que agora se cumpre, né, o versículo de número 8 do capítulo 1, que eles, após o revestimento de poder, seriam testemunha. E agora se cumpriu no versículo 14, que está aqui em Atos capítulo 12. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinal embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou. Soltai
as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hade, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido nos caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Então vemos aqui agora Pedro testemunhando a respeito dos acontecimentos que Cristo fizera diante dos olhos dele e também da sua ressurreição. Então, para concretizarmos esse texto aqui, querido, após a obediência dos discípulos de ficarem em Jerusalém, ficarem dentro de um cenáculo, dentro de uma casa, veio sobre ele a promessa do derramamento do Espírito Santo. E Deus tem falado comigo esses dias que nós estamos vivendo dessa pandemia, que é bíblico, né? Já tem um vídeo aí no nosso canal do YouTube falando sobre isto. Mas Deus tem falado comigo que após esta pandemia haverá um avivamento mundial, não só no Brasil, mas mundial como nunca foi visto. Você vai ver com frequência pessoas serem revestidas de poder, milagres acontecer, curas diante dos nossos olhos, batismo com o Espírito Santo. Jesus entrega dons espirituais de forma sobrenatural ao seu povo e à sua igreja genuinamente na terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por mais este momento. Senhor, aplica essa palavra ao coração dos teus filhos. Que eles sejam edificados, Senhor. Dê-nos graça para todos os dias, Senhor. Às 23 horas estamos aqui, Senhor, trazendo uma palavra poderosa ao coração dos teus filhos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Convide as pessoas para estar se inscrevendo no nosso canal, pois sempre teremos aqui uma palavra genuína, não é teorias, é palavra genuína ao seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.